A paz do Senhor, povo dos quatro cantos da terra, a paz do Senhor, povo do mundo. Hoje nós vamos saber a verdadeira história de Deus, vamos saber sobre o anticristo. Hoje vai ser revelada, porque assim como nos começos dos dias, no começo do mundo, a palavra de Deus foi tirada da terra, aí Deus prometeu que no final os seus filhos iam profetizar e ia ser revelado o homem negro. Então vamos lá, irmão. Olha o que Deus fala antes de tudo e mais nada. Isaías capítulo 55, versículo 8. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos que os vossos pensamentos, amados irmãos. Então nós vamos revelar agora, irmão, a verdadeira procedência do anticristo. Vamos abrir nossa Bíblia em Tessalonicenses, capítulo 2. Capítulo 2. Ora, irmãos, rogamos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, que por Espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus, ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Não vos lembrais de que estas coisas vós dizia quando ainda estava convosco, e agora vós sabeis o que o detém para que o seu próprio tempo seja manifestado? Aleluias! Vai ser revelado agora, irmãos. Porque já o mistério da justiça opera, somente a um que agora resiste, até que do meio seja tirado. E então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro de sua boca, e aniquilará pelo esplendor da sua vida, da sua vinda. Então, irmãos, nós vamos saber a verdadeira identidade do anticristo. Porque, igual eu falei, assim como eles tiraram a palavra de Deus no começo do mundo, Deus prendeu eles no erro deles, deixou eles continuar na mentira, porque o Satanás é o pai da mentira. E o anticristo, ele é contra tudo quanto é Deus, contra a palavra de Deus, que somos nós. Jesus é a palavra de Deus. Então vamos lá, irmão. Então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. E esse cuja vinda é segunda a eficácia de Satanás, com todo o poder, sinais e prodígios de mentira. O que Deus quer dizer, irmãos? Que ele vai vir com tudo quanto é mentira. E já está vindo. Vamos para Isaías, capítulo 11. O reino do Messias é pacífico e próspero. Eu falei nos outros vídeos que eu tinha feito para trás, esses dias, 2 semanas atrás, que a Bíblia Sagrada já aconteceu há 6.000 anos atrás. Que o livro do Apocalipse está revelando para nós, o anjo das 7 igrejas, que é Jesus, está revelando essa história. Porque a primeira igreja foi a igreja de Noé, onde pisaram os homens iníquos, que eles retiram de nós a sua palavra, nós não queremos te servir. O que Deus fez? No ano 600, Deus mandou um dilúvio em cima daquele povo. Por isso, os homens naquela época viviam mais. Noé foi até os 600 anos, porque Deus colocou ele como cabeça daquela cidade, como cabeça daquela Jerusalém. Porque Deus fez 2 cidades, irmão, a Jerusalém de cima e a Jerusalém de baixo, a Jerusalém livre e a Jerusalém escrava. Porque
Quando Adão comeu a uva, estou falando no vídeo lá, então ele tirou a palavra de Deus. Mas no terceiro dia, 3 dias e meio, Deus deu um jeito de ressuscitar seu filho Jesus. Porque aquele povo são seus filhos. Mas só que eles preferiram a mentira, preferiram Satanás, preferiram o homem ímpio. Vamos a Isaías capítulo 11. Não tem muito tempo não, irmão. Olha assim, a palavra de Deus é curta e reta. Capítulo 11, capítulo 11. Por que brotará um rebento do tronco de Jessé, e das suas raízes um renovo frutificará? E repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de inteligência, e o Espírito de conselho e de fortaleza, e o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. E deleitará-se no temor do Senhor, e não julgará segundo a vista dos seus olhos, nem repreenderá segundo o ouvido dos seus ouvidos. Essa história já aconteceu. O Deus só está revelando para nós. Nós somos a 6ª carta do Apocalipse, irmão. Nós somos a 6ª carta. Deus fez a primeira carta, a segunda igreja, a terceira igreja, a quarta igreja, a quinta igreja. Nós somos a 6ª igreja. Deus vai revelar para vocês. Mas julgará com justiça os povos, e repreenderá com iniquidade os mansos da terra, e ferirá a terra com a vara de sua boca, e com o assopro dos seus lábios matará o ímpio, irmão. O que foi falar em Tessalonicenses? Matará o ímpio, e a justiça será o cinto dos seus lombos, e a verdade o cinto dos seus rins. É o príncipe de Deus, é Jesus. E a justiça será o cinto dos seus lombos, e a verdade o cinto dos seus rins. Quando vamos mais aqui um pouco mais embaixo, irmão, versículo 9: não se fará nem dano algum em todo o monte da minha santidade, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Então, irmão, o que Deus está mostrando para vocês, que o anticristo é o homem do pecado. Ele muda a lei de Deus. No livro de Daniel 7:25, nós vamos chegar lá agora, lá, irmão. Então, voltando lá, mais uma vez, para vocês entenderem, por favor, não tem mais tempo. Mas julgará com justiça os pobres, e repreenderá com equidade os mansos da terra, e ferirá a terra com a vara da sua boca, e com o sopro dos seus lábios matará o ímpio. O anticristo, irmão, é o homem ímpio, que não aceita a palavra de Deus, que faz as suas próprias leis. Segundo Tessalonicenses, voltando lá de novo, irmão, capítulo 2, versículo 7. Porque já o mistério da injustiça opera somente a um que agora resiste, até que do meio seja tirado. E então será revelado o iníquo, a quem o Senhor descerá pelo assopro da sua boca, e aniquilará pelo o esplendor da sua vinda. Viu? É fácil. Deus mostra. Está Deus no meio da Bíblia aí, ó. O homem ímpio, o homem iníquo, o homem do pecado. É por isso que Deus... Olha, voltamos ao capítulo 11. Isaías capítulo 11, versículo 15 e 16. Mais uma vez para vocês verem que essa história já aconteceu. Deus abriu o mar vermelho em 7 correntes, porque tudo de Deus é perfeito, irmão. O homem fala que ele é 10, mas Deus é o primeiro e último. Ele é o primeiro livro de Gênesis e o último livro de Apocalipse. Ele não tem meio, ele não tem fim. Ele é Deus. Ele fez a história, fez o homem para o adorar, mas deixou também o conhecimento do bem e do mal. O homem preferiu o conhecimento do mal, mas agora ele vai revelar por que ele prendeu o dragão, que é a mentira. Satanás é o pai da mentira. E o Senhor destruirá totalmente o braço do mar do Egito, e moverá a sua mão contra o rio com a força do seu vento, e ferindo-o, rio é o mar. Deus vai provar para nós aqui que ele vai voltar para buscar os seus resíduos,
porque há 6.000 anos atrás, ele já era a primeira igreja, a segunda igreja, a terceira igreja, a quarta igreja, a quinta igreja. Nós somos a sexta igreja, a sexta carta do Apocalipse, capítulo 2. E o Senhor destruirá totalmente o braço do mar do Egito, moverá a sua mão contra o rio com a força do seu vento, e ferindo-o, divide-o em 7 correntes, que qualquer uma atravessará com calçado. Está vendo, irmão? Ele dividiu o mar em 7 correntes. Não é daquele jeito que eles mostram aí, não. E haverá caminho plano para os resíduos do seu povo, que restarem da Síria, como sucedeu a Israel no dia em que subiu da terra do Egito, irmão. Deus revela tudo para nós. Vamos para o livro de Daniel 7:25, irmão. Vamos mostrar o que o inimigo faz, o que o homem, que é a besta do Apocalipse, a besta é o próprio homem, irmão. Ele negou a palavra de Deus, ele tentou a Deus no deserto, ali escorreu, ali morreu, ali faleceu. Primeiro Romanos, eu vou ter que falar, não tem jeito não, já que não estão vendo, Deus me ungiu para poder falar, eu vou falar. Primeiro Romanos capítulo 1, versículo 16 em diante, para nós entender que o inimigo veio para poder mudar a lei, o anticristo já está na terra, já formaram o seu exército, já está tudo formado, irmão. Vamos lá. Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça, dos homens que detêm a verdade em injustiça. Porquanto o que Deus se pode conhecer nele se manifesta, porque Deus lhe manifestou. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade se entenderam e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis, porquanto têm conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes em seu discurso se desvaneceram o seu coração insensato e obscureceu, dizendo aos sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis, pelo que também Deus os entregou à concupiscência do seu coração, à imundícia, para desonrar o seu corpo entre si. Pois mudaram a verdade de Deus em mentira e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, e que é bendito eternamente. Amém. Pelo que Deus abandonou as paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural no contrário à natureza. E semelhante também os varões, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade um para com os outros, varão com varão, cometendo torpeza e recebendo entre si mesmo a recompensa que convinha ao seu erro. Então, irmão, o anticristo, eles formaram um reino mundial, a nova ordem mundial está aí, eles formaram um reino. Eles formaram o reino para poder mudar as leis de Deus. Por isso que está aí, hoje, um dia desse, o Brasil é o 11º país a assinar a lei que pode casar homem com homem, mulher com mulher. Hoje na França, deu no jornal, foi decretada a lei, o povo, tem uns que brigou, outros está lá. Então o mundo inteiro vai, porque eles mudaram a lei, eles formaram um governo mundial. Mas só que Deus é Deus. Deus abre as portas do caminho e Deus está mostrando com antecedências. Por que, amados irmãos? Olha o que ele fala aqui, ó. Olha o que ele fala em Daniel 7:25. Ele vai revelar para nós que o próprio anticristo é o próprio homem. Daniel 7, capítulo 4, capítulo 3. E 4 animais grandes e diferentes, um dos outros, subiram do mar. O primeiro era como um leão, e tinha asas de águia. E eu olhei até que lhe foram arrancadas as asas, e foi levantado da terra, e posto em pé como um homem, e foi-lhe dado um coração de homem.
Então, o que Deus está falando aqui, meus irmãos? No Apocalipse, capítulo 12, eu vou ser bem rápido, mas vocês vão entender dessa vez aí, porque não tem tempo mais não. A mulher e o dragão. Quando Deus fala da mulher e o dragão, Deus está falando, irmão, daquele povo. E vi um grande sinal no céu, uma mulher vestida do sol, tendo a lua debaixo dos pés, e uma coroa de 12 estrelas sobre a cabeça. E estava grávida e com dores de parto, e gritava com ânsias de dar luz. E vi outro sinal no céu, e eis que era um grande dragão vermelho, que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as suas cabeças 7 diademas. E a sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu, lançou sobre a terra, e o dragão parou diante da mulher, que havia de dar luz, para que, dando ela a luz, lhe tragasse o filho, irmão. Quando Deus está falando aqui, a mulher e o dragão, aquele primeiro povo, irmão, Deus, eu falei no outro vídeo lá, Deus dividiu em dois tempos, 3 anos e meio, 3 anos e meio. Deus tem 2 varas, uma chama laço, a outra amizade. Quando fala que a mulher caiu no deserto, irmão, aquele primeiro povo que murmurou contra Deus, aqui em Números, capítulo 14, a murmuração não é permitida entrar na terra de Canaã. Eles murmuraram contra Deus. Então o que Deus falou aqui, ó, olha a mulher caída no deserto. Porque no livro de Isaías ele fala, Isaías capítulo 54, eu te chamei como uma mulher desamparada. Neste deserto cairá o vosso cadáver, como também todos que de vós foram contados, segundo toda a vossa conta, de 20 anos para cima, os que dentre vós contra mim murmurastes. Então, irmão, quando ele está falando de mulher caída no deserto, aquele primeiro povo, que depois veio Jesus, que nós somos a palavra de Deus. É tudo assim mesmo em cima, irmão. É tudo para isso mesmo. Nós somos a palavra de Deus, nós somos ressuscitados da vida para a morte. Porque Deus falou que a sua semente, Ele não vai deixar. Que, pelo que você está vendo no mundo aí, o Chile, eles já formaram um reino mundial. Só está faltando agora a guerra, a terceira guerra mundial, que começa no mês que vem, para poder colocar a nova ordem mundial e o Chile no mundo. Aí, olha o que... Aí, irmão, quando fala a mulher e o dragão, e a mulher viu um grande sinal no céu, uma mulher vestida de sol, tendo a lua debaixo dos pés, e uma coroa de 12 estrelas sobre a sua cabeça. Olha quem é a coroa de 12 estrelas e a lua debaixo do céu. Deus não é o sol da vida? Deus não é o sol? Jesus não é o sol da manhã? Resplandecente estrela da manhã? Vai em Gênesis capítulo 37, José é vendido para os seus irmãos. O sonho de José, que sonhou aqui. Capítulo 37, versículo 9. E sonhou ainda outro sonho e o contou a seus irmãos e disse, eis que ainda, tudo tem que ser no começo do mundo, irmão. Que a Bíblia Sagrada, ela foi escrita desse jeito. Deus vetou os olhos do mundo, do povo da terra, para poder abrir os olhos agora, no final dos tempos. Eis que sonhou um sonho, e eis que o sol e a lua e 11 estrelas te inclinavam a mim. E contando a seu pai e a seus irmãos, repreendeu o seu pai e disse-lhe, que sonho é este que sonhaste? Porventura, viremos eu e a tua mãe e teus irmãos a inclinar por ti perante a terra? José não é o pai de Jesus? O povo, aquele primeiro povo que Deus mandou fogo neles, no Sodoma e Gomorra, falou com Ló, com as coisas de Ló, não olhe para trás. Jesus é a palavra de Deus, irmão. Você não é batizado em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Então, quando fala da mulher cair, sentada, deitada no deserto, irmão, Deus está falando daquele povo, daquele primeiro povo. Quando ele fala da primeira besta, irmão, ele está falando daquele primeiro povo. Só que o Vaticano, o Roma, foi escrevendo a história junto. Roma foi escrevendo a história junto. Roma foi escrevendo a história junto. Esse Papa aí não é o último Papa ainda não, vai voltar mais um, que a Bíblia fala aqui no livro de Daniel. Roma foi escrevendo, irmão. Então
Então vamos continuar agora, irmão. Continue olhando Daniel, versículo 7, capítulo 7, versículo 5. Vamos descobrir quem que é o anticristo. Já foi falado lá atrás, para vocês entenderem. Tem que ser assim, irmão. Eu não sei falar, a palavra de Deus é essa. Se ele quisesse, ele escolher um pastor, um homem inteligente, mais inteligente que eu, mas tem que ser assim. Assim a palavra de Deus, ela é simples. Ele não olha o homem, ele olha o coração do homem. Ele está usando um brasileiro, mas Deus não é pai de um, ele é pai de milhões. Quando ele fala de Jesus, ele fala de milhares, milhões de milhões, irmão. Nós somos a nação santa, nós somos o povo escolhido por Deus para herdar a terra de Canaã. Nós somos a quarta geração da Bíblia Sagrada. Isso vocês vão profetizar, que vocês são mais inteligentes que eu. Continue olhando, e eis que aqui o segundo animal era semelhante ao urso, o qual se levantou de um lado, tendo na boca 3 costelas entre seus dentes, e foi-lhe dito assim: levanta-te e devora muita carne. Tudo aconteceu naquele primeiro povo, quando eles matavam. Então vamos continuar. Depois disso eu continuei olhando, e eis aqui outro semelhante a um leopardo, e tinha 4 asas de ave nas suas costas. Tinha também esse animal 4 cabeças, e foi-lhe dado domínio. Depois disso, eu continuava olhando nas visões de noite, eis aqui o 4º animal, terrível, espantoso e muito forte, o qual tinha dentes grandes de ferro, e ele devorava e fazia em pedaços e pisava os que sobrejavam, e era diferente de todos os animais que apareceram antes e tinha 10 pontas. Aqui já está formando, irmão, a formação do reino mundial. Quando ele fala que tinha 10 pontas, são 10 países agora, Nações Unidas, a ONU, que vão tudo unir, vão no Vaticano, e vão tudo ficar, vai ficar tudo em 4 países. Que na Bíblia em Gênesis fala, guerra de 4 reis contra um. Os nossos 1000 anos já venceram, irmão. Deus vem na terra de 1000 e 1000 anos. Eu falei no vídeo lá, ninguém está entendendo. Presta atenção. Vamos lá. Então eu estava considerando as pontas, e eis que entre elas subiu outra ponta, pequena, diante do qual 3 pontas das primeiras foram arrancadas. E eis que nessa ponta havia olhos como olhos de homem. Então o anticristo é um homem. O número 666, Deus revela, é um homem. Aquela voz que está lá em Gênesis 3, a serpente, é um homem, é um jeito carinhoso que Deus achou para poder falar das duas de Jerusalém. Agar, Ismael, Isaac. Eu vou falar para vocês, eu já sei disso tudo. Deus está mandando falar, eu tenho que falar. Aqui Daniel está revelando, irmãos, o que já aconteceu. Que Deus mostra coisas que hão, que vão e que há de acontecer. Agora é para nós, vai acontecer agora. Mas só que nós, por causa daquele que fizeram o povo, mataram o seu servo, aquele tempo atrás, os seus profetas, Deus não vai deixar acontecer com a gente, não. Por isso que está a Terceira Guerra Mundial hoje. Eles estão achando que eles vão formar um reino só. Deus vai mandar falar para vocês aqui, ó. A resposta no livro de Ezequiel. É tudo assim, meu irmão. É tudo meio atrapalhado, porque Deus é assim. Vocês estão achando que vocês vão formar um reino só? O que Deus fala aqui? O Nimrod conseguiu fazer um reino, mas Deus desceu a terra, irmão. Ele desceu e espalhou. Para hoje nós estamos aqui contando a história. Por isso ele prendeu Satanás, que é mentira. Para hoje, vocês acharam que vocês vão formar um reino só? Fazendo a Terceira Guerra Mundial, fazendo a guerra, botando chip, e vem a grande tribulação, irmão. Vai ser perseguição contra o povo de Deus, contra a palavra de Deus, que somos nós. Mas Deus está levantando homens valentes aí, ó. Veio Daniel 2,44. Deus está levantando homens valentes aí, ó. Pastor Marcos Luciano, não saia daí. Deus te colocou aí. Olha o que ele fala aqui, ó. Mas no dia desses reis, o Deus do céu levantará um reino que não será jamais destruído, e esse reino não passará a outro povo, esmiuçará e consumirá todos esses reinos, e esse será estabelecido para sempre.
Pastor Silvio Malafaia, você está de parabéns também. Deus está levantando homens valentes aí, ó. Tem mais homens para ser levantados, porque a palavra de Deus é agora, irmão. Então, olha, irmão, onde nós estamos aqui? Então Deus está contando, olha aqui, ó. Daniel está contando. E continua olhando até que foram postos uns tronos, e um ancião de dias se assentou, a sua veste branca era como a neve, e o cabelo da sua cabeça como a limpa lã, o seu cano chama de fogo e roda de fogo ardente. Em Êxodo 19:6, irmão, lá foi posto o trono de Deus. No século II, se vocês não sabem, lê o livro de Números, Deus esteve na terra pessoalmente para julgar o povo, porque a Bíblia Sagrada, ela dá data de tudo. O Noé, a cidade de Noé, a primeira Jerusalém, foi no ano 600 que pisou no homem Nico. Ele foi retirado antes do seu tempo. Aí a Bíblia fala que ficou 150 dias, as águas pairavam sobre a terra. Mas a Bíblia é tão certa nos seus números, porque um dia para Deus é 1000 anos, e 1000 anos para Deus é como 1000 dias. Então 150 dias de água representa 1500 anos. Você soma 1500 com mais 600 são ano 2001, que começou a história da Bíblia Sagrada. Lê no livro de Números. Tá? Vamos lá. Um rio de fogo manava e saía diante dele de milhares, e fervia milhões de milhões, e estavam diante dele. E assentou juntos o juízo e abriu-se os livros. Vocês querem ver, irmão? Vê como é que Deus dá tudo direitinho? Vamos para Êxodo 19:6. Olha o exército de Deus, os anjos de Deus, se não somos nós. Vai ter que ser assim, irmão. Não tem muito tempo para ficar com um vídeo bonitinho, contando história aqui, não. E quando Deus esteve na terra, no ano do século II, irmão, ó, começa aqui, ó. Deus fala com Moisés no Monte Sinai. Ao terceiro mês da saída dos filhos de Israel da terra do Egito, no mesmo dia, vieram ao deserto de Sinai, e partindo de Residim, vieram ao deserto de Sinai, e acamparam-se no deserto de Israel, pois ali acampou-se defronte do monte. O povo era muito desobediente, o povo se constituía após outro Deus. Deus falou, não terás outro Deus atuar diante de ti, mas o povo se constituía. Por isso que é a grande prostituta. Quando ele fala a grande prostituta, o povo se constituiu. Tá, irmão? Vamos lá. Êxodo capítulo 16. Capítulo 16. E aconteceu ao terceiro dia, ao amanhecer, que houve trovões e relâmpagos sobre o monte, e uma nuvem, e um sonido de buzina muito forte, de maneira que estremeceu todo o povo que estava no arraial. E Moisés levou o povo fora do arraial ao encontro de Deus, e puseram-se ao pé do monte. E ao lado, e todo o monte Sinai fumegava, porque o Senhor descera sobre ele em fogo, e a sua fumaça subia como a fumaça de uma fornalha, e todo o monte tremia grandemente. E o sonido da buzina ia crescendo em grande maneira. Moisés falava a Deus e respondia em alta voz. Vamos para Apocalipse capítulo 5, versículo 11. Olha o trono de Deus aí, irmão. É aqui na terra, sempre foi. O sonho de Jacó, ele fala no final, não há outro lugar, esse não é outro lugar senão a casa de Deus. As portas para o céu. O primeiro céu sempre foi aqui na terra. O segundo ele levantou com suas mãos. E o terceiro já voltou. Jesus desceu do céu para nos salvar, para nos dar a palavra de Deus. Nós somos a semente santa. O livro selado em 7 selos. Somente o Cordeiro é digno de abri-lo. Esse livro, a Bíblia Sagrada, é selado. Apocalipse capítulo 5, versículo 11. Olha o trono de Deus aí na terra. Aí, ó. Deus já esteve na terra e vai voltar agora para buscar os seus resíduos. E olhei e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono, e dos animais e dos anciões, e era o número deles, milhões de milhões e milhares de milhares, e com grande voz dizia: digno é o Cordeiro, que foi morto, desde receber poder, riqueza e sabedoria, e força e honra e glória a Deus. E ouve a toda criatura que está no céu e na terra, e debaixo da terra, que está no mar, e todas as coisas que nele há, dizer:
ao que está sentado sobre o trono do Cordeiro sejam dadas todas as ações de graça e honra e glória e poder para todos sempre. Tudo é criatura, irmão. Então, o homem iníquo, o anticristo, ele está formando esse exército aí, achando que vai conseguir aprisionar o povo de Deus. Mas há um Deus em Israel. Eu não sei falar um direito não, vocês me desculpem. Mas Deus escolhe. Eis-me aqui, Senhor. Eu não vou ir contra a sua palavra não. Ezequiel capítulo 37. Versículo 22. Deus dá a resposta de tudo, irmão. Eu falei que eles vão tentar fazer um reino só. Botando essa nova ordem mundial, a terceira guerra mundial eles têm que colocar para poder dar, botando a nova ordem mundial e plantando chip. Sumir o dinheiro, sumir, para ficar todo mundo na mão deles. Por isso Deus vai voltar na terra, porque o seu povo ele não vai deixar sofrer não. Então aceita Jesus, vai para quem pode salvar. Sai dela, povo meu. Disse-lhe, pois assim diz o Senhor, Ezequiel capítulo 37, dize-lhes, pois assim diz o Senhor Jeová, eis que eu tomarei os filhos de Israel de entre as nações para onde eles forem, e os congregarei de todas as partes, e os levarei à sua terra. E deles farei uma nação na terra, nos montes de Israel, e um será rei de todos, e nunca mais serão duas nações, nunca mais para o futuro se dividirão em dois reinos. Ele não vai dividir não, ele vai chamar, irmão. Ele já está mandando recado. E olha aqui, ó, o ano passado, eu fui no monte ler este versículo aqui, irmão. Olha o que Deus manda falar para vocês aí. Tudo, pois, filho do homem, assim diz o Senhor Jeová, dize as aves, Ezequiel capítulo 17, tu, pois, filho do homem, assim diz o Senhor Jeová, diz as aves de toda espécie e todos os animais do campo, ajuntai-vos e vinde de toda parte para o meu sacrifício, que eu sacrifiquei por vós, sacrifício grande nos montes de Israel, e comei carne e bebeis sangue, comereis a carne dos poderosos e bebereis o sangue dos príncipes da terra, dos carneiros, dos cordeiros, dos bodes, dos bezerros, todos engordados em Baçã. E comereis a gordura até vos fartares, e bebereis o sangue até vos embeberdeis, a gordura e o sangue do meu sacrifício, que sacrifiquei por vós. Então, Deus é um Deus de batalha. Em Gênesis, os nossos 12 anos, eu estou falando tudo assim, parábola, irmão. Tudo em parábola. Porque Deus está abrindo a voz em parábola. Nós somos a semente santa do Senhor. Daqui a pouco eu vou revelar para vocês a queda de Satanás. Gênesis capítulo 12, vou só mostrar para vocês dentro da Bíblia, dentro da palavra de Deus, que os nossos 1000 anos se completou no ano 3 agora, irmão. Gênesis capítulo 13, capítulo 14, guerra de 4 reis contra 5. Esses 10 países que já formaram ONU, tudo, está tudo formado já. Agora daqui a um dia vai ficar 4 países, vão formar tudo um só. Eu falei que no Brasil já foi decretado que pode casar um homem. O homem ímpio, o anticristo, ele está mudando a lei de Deus. Vocês não querem ver? Deus está mandando eu falar para vocês. Agora não vem me julgar não, porque o mundo não tem que saber a palavra de Deus, então está sabendo. Isso aí é simples. Isso Gênesis capítulo 14. E aconteceu no dia de Anrafel, eu falei isso há 7 meses atrás nos vídeos lá. 7 meses atrás eu já falei sobre isso aqui. Anrafel, rei de Siná, Arioque, rei de Elazar, Kedorlaomer, rei de Elão, Tidal, rei de Goim, que fizeram guerra a Beira, rei de Sodoma, Bisa, rei de Gomorra, e Sinabe, rei de Edemar, e Senebe, rei de Zeboim, e ao rei de Bela, Estezorá. Todos estes se juntaram no vale de Sidim, que é o mar de sal, o mar das Campinas, o mar salgado, lá que é o mar morto. Deus vai levar todo mundo para lá, o exército de 200 milhões, porque formaram tudo um reino só. Só um vai dar ordem, é o rei da Babilônia, o Deus das outras nações.
porque o Deus deles não fala, não manda, não faz mal, não faz bem. Deus fala, sai dela, sai da Babilônia, vem para quem pode salvar, que é Jesus Cristo. Todos eles se juntaram no vale de Sindim, que é o mar de Sol. 12 anos haviam servido a Quedorlaomer, mas ao 13º ano se rebelaram, irmão. Nós estamos guiando? 13º ano. A Terceira Guerra Mundial, mês 5, começa direitinho. Então, Daniel, capítulo 7, vamos mostrar aqui quem é o anticristo. Já está sendo revelado, porque Deus falou que no final dos tempos, mesma coisa, que descobriram a nudez de Deus lá atrás, a palavra de Deus, Deus deixou isso continuar no erro, tentando achar que vai chegar no céu, irmão. Mas o céu sempre foi aqui na terra. Tentando eles achar que vai conseguir dividir o povo de Deus, que vai maltratar o povo de Deus, como maltratou aquela primeira cidade, aquela primeira Jerusalém, a Babilônia, a mãe de toda prostituta. O povo se prostituía, o povo se ajoelhava a outro Deus, o povo se prostituía com a pedra, com o pau, com tudo. Está entendendo? Mas Deus, há um Deus em Israel, manda fogo do céu, e Ele está mandando fogo. Os milagres já estão acontecendo na terra, mas o povo está todo mundo vendo. Não é só olha os milagres da Bíblia lá, mas os milagres acontecendo aqui no nosso dia. Presta atenção direitinho. Daniel, capítulo 7, versículo 21. Olha o anticristo, confirmando dentro da Babilônia, que no livro do Apocalipse fala, que se chama Sodoma e Egito, porque lá está o Deus Sol, está os deuses de imagem e estrutura, está tudo lá dentro lá. Então vamos lá. E disse assim: o quarto animal será o quarto reino na terra, o qual será diferente de todos os reinos, e devorará toda a terra, e a pisará aos pés, e fará em pedaços. E quando as 10 pontas daquele mesmo reino, se levantarão 10 reis, 10 países, vão formar os 10 reinos mundial. Depois vai se transformar em 4. Deus explica tudo direitinho aqui, ó. Se levantarão 10 reis daquele mesmo reino, e levantará outro, qual será diferente dos primeiros, e abaterá 3 reis, e proferirá palavras contra o Altíssimo, e destruirá os santos do Altíssimo, e cuidará em mudar os tempos e a lei. Então, irmão, já não é lei. Homem com homem pode casar? Mulher pode casar? Então o anticristo já está reinando já. O povo está achando que vai vir um homem aí, ó, mas já está formado, irmão. Chama-se um reino mundial. Formou aquele na Babilônia lá, o urso, o leopardo, o tigre, não sei mais quem lá. Aquilo é o primeiro povo, o primeiro reino que passou, a primeira cidade. Porque aquele, mas entregues nas suas mãos por um tempo e metade do tempo. Mas o juízo estabelecerá eles e tirará o seu domínio para destruir, para desfazer até o fim, irmão. Então, eles já formaram esse reino mundial, já formaram, a Roma voltou, Só que esse Papa aí, não é o sexto, porque a Bíblia fala que vai levantar, vai levantar outro rei feroz. Vai levantar outro rei após esse. Isso aí é em 2014. Que o Papa João Paulo II, quando ele foi enterrado, quando ele foi morto, ele nasceu dia do eclipse, morreu dia do eclipse, ficou acho que 15 dias, eu esqueci de ter o papel, ficou 15 dias esperar o eclipse para ele poder voltar, para ele poder enterrar ele. Só que ele não está morto não, ele está congelado. O homem não conseguiu ressuscitar outro homem, não. Isso Deus não deixou, não. O homem não conseguiu ressuscitar o homem. Ele está congelado, os Estados Unidos da América congelou, e em 2014 ele vai levantar, antes de março. Que eu procuro saber o próximo eclipse do dia do nascimento dele. Que ele nasceu no eclipse, foi enterrado no dia do eclipse, e em março agora de 2014 tem o mesmo eclipse. Eu tenho tudo lá em casa. Depois eu vou trazer, vou voltar aqui outra vez, mais vezes. Vamos lá. Então, aqui a Bíblia Sagrada fala que vai voltar outro rei. No terceiro ano de Belsazar apareceu uma visão a mim, Daniel capítulo 8. Depois daquela, a minha me apareceu no princípio.
E na visão, acontecendo quando vi que eu estava na cidadela de Suzã, na província, pôs a visão que eu estava no rio Laio. E levaram meus olhos, e eu vi um carneiro que estava diante do rio, o qual tinha 2 pontas, e as 2 pontas eram mais altas do que a outra, e mais subiu por último. Vi que o carneiro estava amarrado para o ocidente e para o norte, e para o meio, e nenhum animal podia estar diante dele, nem havia quem pudesse livrar-se da sua mão, e ele fazia conforme a sua vontade e se engrandecia. Capítulo 22, versículo 23, a promessa de Deus, irmão. Então, quando Deus fala, cumpre. Mas no fim do seu reinado, quando os prevaricadores acabarem, se levantará um rei feroz de cara e será entendido em adivinhações. Então, esse Papa não é o último Papa, irmão. A Bíblia fala, falta mais um rei. Porque Jesus é a palavra de Deus. Aqui é o selo de Deus, irmão. Nós somos selados pela palavra. Nós somos eleitos para voltar para a terra de Canaã. A Bíblia fala. Nós somos a semente santa de Deus. Vocês me desculpem, porque eu não sei fazer vídeo bonito não, irmão. Eu falo assim meio atrapalhado, mas dessa vez vocês vão entender. Porque o conhecimento de Deus, tá? Deus está descobrindo a nudez deles, que estão achando fazer as coisas escondido. Mas Deus está mostrando. Eles formaram o reino mundial, a grande prostituta, o grande dragão é aquele povo. O grande dragão, irmão, sempre foi o homem. Vamos em Êxodo, em Deuteronômio, capítulo 31. Capítulo 32. Olha como Deus chamava a gente carinhosamente, aquele povo lá que andava com ele. Porque a sua vinha é vinha de Sodoma, e dos campos de Gomorra. As suas uvas são uvas de fel, cachos amargos tem. O seu vinho é ardente veneno de dragões, e peçonha cruel de víboras. Quando Adão pegou aquele cacho de uva, que a Eva deu ele, que a promessa foi para Adão, quem pegou foi o homem, quem se prostituiu foi o homem. Ele tirou a palavra de Deus do mundo, mas só que foi permissão de Deus. Para hoje, nós estamos aqui. Deus é tão sábio, irmão, que foi fazendo, contando a nossa história. É muita coisa, não dá tempo de eu falar, sabe? Apocalipse capítulo 2, carta às 7 igrejas da Ásia, primeira carta à igreja de Éfeso. A primeira caída do homem, a primeira caída de Satanás, irmão. Escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso e diz: aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Eu sei as tuas obras e o teu trabalho e a tua paciência, e que não pode sofrer os maus. E puseste à prova os que dizem ser apóstolos e não são, e são tu o achastes mentirosos. E sofreste e tens paciência e trabalhaste pelo meu nome, e não te cansaste. Tenho, porém, contra ti que deixaste a tua primeira caridade. A primeira igreja, irmão. O primeiro povo de Noé. Lê direitinho aí, a sua primeira caridade. Tenho, porém, contra ti que deixaste a primeira caridade. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrependeste-te, e pratica as primeiras obras, quando não brevemente a te virei. Tirarei do teu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Sabe o que é o castiçal, irmão? São as 7 igrejas. Deus falou que ia tirar deles aqui se não arrepender do pecado. Porque o homem não se arrependeu do seu pecado. Por isso ele dá a segunda chance. Se arrependa dos seus pecados. O Satanás está da mentira. O homem ímpio é a própria besta do Apocalipse. Não se arrependeres, tem porém isso que aborreça as tuas obras, entre as quais eu também aborreço. Quem te ouvir, ouça o que diz às igrejas, ao que vencer, dar-lhe-ei. Então, irmão, vamos à revelação aqui. Vai ter que ser tudo assim, irmão, tudo atrapalhado, mas vocês vão entender, porque o sangue de Jesus tem poder.
Apocalipse capítulo 1. Jesus está revelando para João Batista o que já aconteceu, irmão. Eu fui arrebatado, revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. E pelo seu anjo os enviou e a notificou a João, seu servo. Então, irmão, essas coisas já aconteceu. Vamos à revelação dos 7 anos? Eu falei lá atrás que o primeiro príncipe, Jesus, Arcanjo Miguel, é o primeiro príncipe das igrejas. Vamos descobrir quem é ele aqui? Apocalipse, capítulos 1, versículo 12. E virei-me para ver quem falava comigo, e virando-me vi 7 castiçais de ouro. Aleluia, né, irmão? As 7 igrejas estavam falando com ele. A revelação de Deus, 7 castiçais de ouro. E no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem, vestido até aos pés de uma veste corrompida e cingida pelo peito com um cinto de ouro. E a sua cabeça era branco como a neve, e os olhos como chama de fogo, e os seus pés semelhante a latão, reluzente como se tivesse sido refinado numa fornalha, e a sua voz como a voz de muitas águas. Já tinha nascido o povo. Ezequiel, capítulo 17, eu falei no outro vídeo, uma voz de muitas águas. Jesus é multidão. No livro de João ele fala: eu sou a videira verdadeira. Aquele que não der fruto, eu arrancarei da minha vara. Deus tem 2 varas, uma laço, outra suavidade, irmão. Da sua boca uma espada aguda, 2 fios, e o seu rosto era como o sol, quando na sua força resplandece. E quando vi cair a seus pés, como morto, e ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me: não temas, eu sou o primeiro e sou o último. E o que fui morto, mas eis aqui estou vivo, para todos sempre, amém. E tenho a chave da morte e do inferno. Por isso que nós viemos do vale do vale de ossos secos. Escreve as coisas que tem visto, e as que são, e as que depois dessas hão de acontecer. Já para a nossa geração, irmão. O mistério das 7 estrelas que viste na minha destra, e dos 7 castiçais e de ouro, as 7 estrelas são os 7 anjos das 7 igrejas. E os 7 castiçais que viste são as 7 igrejas, irmãos. Nós somos a 6ª carta de Filadélfia. Porque ele fala, só por causa desse detalhe aqui, ó. Como é que ele conta tudo para nós? E o anjo da igreja que está em Filadélfia escreve isto, e diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, e o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Eu sei das tuas obras que diante de ti pus uma porta aberta e ninguém pode fechar. Por isso ele nos resgatou, botou o seu Espírito Santo sobre nós. Nós somos o tabernáculo de Deus eternamente. Nós somos a santa cidade santa de Jerusalém que desceu, que foi Jesus. Ele não veio do céu para nos dar vida, para nos tirar do vale de ossos secos, nos tirar da sombra, da morte. Aleluia! Secarás, paloma, secarás, chamarás, se queimarás, que tu queres ser luz. E farei a porta aberta e ninguém pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Nós somos a palavra de Deus. Então, irmão, o anticristo é a formação de um grande reino mundial. Já está formado. O livro de Apocalipse, capítulo 20, nos revela aqui, ó. Satanás é amarrado por 1000 anos, os fiéis reinaram com Cristo. Nós, irmãos, somos a palavra de Deus, nós somos a semente santa. Isaías 6, capítulo. Tem que ser assim. Capítulo 13. Quando a cidade caiu, a primeira cidade caiu, ó, mas se ainda a 10ª parte dela ficar, tornará-se afastada,
como o carvalho e como a azinheira, que depois de ser desfolhada, ainda ficam firmes. Assim, a santa semente será a firmeza dela. Isaías, capítulo 6, versículo 13. Você quer a resposta de quem é a santa semente? Vamos para Lucas, capítulo 8, versículo 10. Tem que ser assim, irmão, mas vocês vão entender. O anticristo é a formação do reino mundial. O Vaticano, Roma voltou, irmão. Vocês que sabem pregar mais do que eu, vê aí, Roma voltou. Lucas, capítulo 8, versículo 10 e 11. 12. A parábola do semeador. Quando eu falei, irmão, que lá em Gênesis tem a quarta pessoa, fala a tua semente, a sua semente e depois a sua semente. Olha o que Jesus fala aqui. Aquele dia eu não vi isso, não, mas Deus vai mostrando a gente. E aí, juntando-se uma grande multidão e vindo ter com ele gente de toda a cidade, disse por parábolas. Está juntando uma grande multidão. Disse por parábola. Um semeador saiu a semear a sua semente, e quando semeava, caiu alguma junto ao caminho, e foi pisada, e as aves do céu a comeram. Vocês viram aqui em Lucas hoje? A sua semente? Lá em Gênesis capítulo 3, versículo 15. E porém inimizade entre ti, a mulher, entre ti, a tua semente e a sua semente. Deus fez as duas cidades, irmão. Quando o Adão pecou, o povo dele, eu não estou dizendo que você é amaldiçoado, mas o povo de Adão ficou amaldiçoado. Por isso tem essa briga. Por isso o Balaão pediu a Balaque que amaldiçoasse aquele povo, mas ele falou: não posso amaldiçoar o que Deus abençoou. Então essa guerra, irmão, em Gálatas, capítulo 3, Sara e Agar são uma alegoria de dois concertos. Deus fez duas Jerusalém, irmão. Eu falei aquela hora: dizei-vos, quereis estar debaixo da lei? Não ouvis-vos a lei. Porque está escrito que Abraão teve dois filhos, um da escrava e o outro da livre. Já que vocês não veem, eu vou ter que falar, né, irmão? Todavia, o que era da escrava nasceu, segundo a carne, mas o que era da livre, por promessa. O que se entende por duas alegorias, estes são os dois concertos, um do monte Sinai, gerando filhos para a servidão, que é Agar. Ora, esta Agar é Sinai, um monte da Arábia, que corresponde a Jerusalém, que agora existe, pois é escrava com seus filhos. Mas a Jerusalém, que é de cima, é livre, a qual é a mãe de todos nós. A Jerusalém de cima é livre. Porque está escrito: alega-te, estéril, que não dá à luz, esforça-te e clama, tu que não está de parto, porque os filhos da solitária são mais do que as que têm marido. Mas nós, irmãos, somos filhos da promessa, como Isaac. Mas como então aquele que era gerado segundo a carne perseguia o que era segundo o Espírito, assim é também agora. Mas que diz a Escritura: lança fora a escrava e seu filho, porque de modo algum o filho da escrava herdará com o filho da livre. Entendeu, irmão? Lança fora o filho da escrava. Foi o que Deus fez para aquela Jerusalém de cima lá, aquela primeira Jerusalém. Deus está vindo tirando, limpando, tirando o joio do meio do trigo. É isso, você não quer ver? Eu tenho que falar. De maneira que, irmãos, somos filhos não da escrava, mas da livre. Mas da livre, irmão. Deus fez o conserto. Então, irmão, duas Jerusalém, a livre e a escrava. Seja filho da livre também. Por isso, o anticristo ele veio para poder mudar a lei de Deus. Eu já li lá em Romanos, capítulo 1, 25. Capítulo 1 e 25. Pois mudaram a verdade de Deus, mentiram e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. No livro de Sofonias, capítulo 3,
versículo 4. Agora, irmãos, já vou falar sobre O anjo caído. mas a última, capítulo 3, versículo 4. Os seus profetas, capítulo 3, versículo 3 e 4. Está falando sobre a Síria, irmão. A Nínive, a grande cidade que o Nimrod fundou, a grande prostituta, aquela cidade de Apocalipse 12. Os seus príncipes são leões rugidores, no meio dela os seus juízos são lobos da tarde, que não deixam os ossos para o outro dia. Os seus profetas são levianos e criaturas aleivosas. E os seus sacerdotes profanaram o santuário e fizeram a lei. E fizeram violência à lei. Eles mudaram a lei de Deus. É o que está acontecendo hoje aí. O anticristo já está mudando a lei de Deus. Vocês que não estão vendo. Já está reinando na terra. Quando vocês acordar para ver, irmão, já está todo mundo já. Mas Deus, há um Deus em Israel. Ele está avisando com antecedência. O Senhor é justo no meio dela. Ele não comete iniquidade. Cada manhã traz o seu juízo. A luz nunca faltará, mas o perverso não conhece a vergonha. Então, meus irmãos, vocês me desculpem, o anticristo já formou o seu reino mundial. Esse papo vai durar pouco tempo, que a Bíblia fala. Que o sexto, que um ainda existe. Então, se um existe, o Bento XVI não renunciou, então continua a promessa, o oitavo ao sétimo. Vai voltar um rei feroz. Ele não está morto, está congelado. Está entregando isso aí o ano que vem, irmão. Daqui vai vir agora 3 anos e meio de guerra e 3 anos e meio de tribulação. Nós vamos ser arrebatados do fogo. Pai do Senhor,